Amados irmãos desta casa e aqueles que recebem a palavra em outros lugares do mundo. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos guarde neste dia de todo o poder desse mundo e possa nos revestir com o poder que vem de Deus. Olhando para a nossa Escritura, em todos os tempos, o que nós percebemos com toda clareza é que o príncipe desse mundo tem um poder muito grande sobre a vida de todos nós. E nesses dias, nos tempos atuais, esse poder cresceu sobremaneira, porque se propaga através dos meios de comunicação e das chamadas redes sociais, que são meios pelos quais a nossa mente, o nosso espírito se contamina com o espírito desse mundo. Estamos cercados de informações que vêm do mundo, que alteram a nossa maneira de compreender e de entender a vida. E não só a vida, mas também as possibilidades futuras. Quer dizer, se eu não tomar cuidado, se eu não tiver vigilância, o mundo pode me convencer que a vida termina quando eu for para a sepultura. Como bem disse o pastor Alex na sua exortação, o espírito desse mundo é mentiroso. Jesus dizia, ele é homicida. Por quê? Porque ele tem poder de matar a nossa alma e de nos lançar nas redes da morte, que são as regiões de sofrimento que estão além da sepultura, irmãos. E nós não sabemos, evidentemente, a que horas, a que dia, que nós vamos deixar esta vida para estar diante da realidade que está do outro lado. E como é que nós estamos hoje? Estamos revestidos? Estamos preparados, pelo menos com um mínimo de conhecimento a respeito daquilo que nos espera? Nós vamos à casa do Senhor? Para quê? Perguntava o pregador. Para pedir ao Senhor que nos dê as quinquilharias dessa vida terrena? Automóveis, roupas, amores, riquezas, poder, prosperidade, que é o poder do mundo, Ele te dá e comprará a tua alma. Nós vamos à casa do Senhor para descobrir os mistérios de Deus. Se não for para isso, irmãos, não é necessário ir a lugar nenhum. Não vamos à casa do Senhor para aprendermos ciência. Não vamos à casa do Senhor para aprendermos política. Não vamos à casa do Senhor para aprendermos filosofia. Nós vamos à casa do Senhor para que Ele nos revele os seus mistérios. Aquilo que Ele disse que estava disponível aos pequenos. Por quê? Porque os grandes não se interessam em receber a revelação dos mistérios. Vivemos dias trabalhosos e precisamos contar com o poder de Deus, mas contar mesmo. Ainda hoje no estudo bíblico falávamos do personagem Abraão, o primeiro crente, aquele que foi escolhido para ser o
pai da grande nação, que é o povo de Deus. E no primeiro encontro que ele teve com o Senhor o abençoou. Quer dizer, o Senhor pôs sobre ele o poder do seu Espírito. Quando nós pedimos ao nosso Deus que nos abençoe, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos buscando é o poder desse Deus sobre a nossa vida, para que ela esteja a salvo da influência e do poder de Satanás. É só o poder de Deus que nos separa do diabo, irmãos. Nós podemos entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Podemos decorar todos os capítulos e versículos. Podemos conhecer todos os livros de filosofia, todos os livros das seitas que falam da vida além dessa vida, da vida que foi, da vida que será e de todas as demais coisas. Mas se nós não tivermos sobre nós o poder do Deus de Israel, o poder do Deus de Jesus Cristo sobre nós não seremos vitoriosos e não conseguiremos nos livrar das coisas que geram em nós os sofrimentos. E hoje, muito mais. Então, faz-se necessário que nós tomemos medidas para clamarmos todos os instantes possíveis a esse Deus, para que Ele nos abençoe. Senhor, nos conceda a bênção de Abraão, para que sejamos ovelhas do seu pasto, para que ninguém nos roube. Não existe poder em irmãos, em homens, em igreja, em mestres, em gurus, em papas, em ninguém. Não há poder na carne que possa nos livrar do poder do príncipe das trevas. Isso está por toda a Escritura. O apóstolo Paulo dizia: sou um desgraçado, quer dizer, sou destituído da graça de Deus por causa do arrastamento que sinto ter em meu corpo. Pela minha carne, eu sou conduzido a fazer coisas que eu não quero fazer. E dava graças ao Pai por ele ter recebido o Espírito do Senhor Jesus. Nele nós temos vitória. Clamamos a Deus em nome de Jesus Cristo. Ele haverá de nos abençoar com a bênção do nosso pai Abraão. Amém. Feitas essas considerações, gostaríamos de convidar os irmãos para um salmo, o salmo de número 96. O salmo de número 96, ele traz aqui um título que quer dizer tratar-se de um convite, porque Deus não manda, Deus convida. Se você quiser, vem. Se você não quiser, problema teu. Você vai ter muitos problemas. Convite a toda a terra, não é só para um país, um povo, uma nação. Não. É um convite a toda a terra para louvar, para render graças, para respeitar, temer aquele que criou todo o universo, a vida, e que mantém estas coisas em funcionamento. Aquele que nos dá todas as coisas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Bendizei o seu nome,
anunciai a sua salvação de dia em dia. Olha que introdução que o salmista nos apresenta, dizendo que nós precisamos entender o que é o canto novo. O que é o canto novo? É uma nova maneira de viver a fé com Deus. Qual é a maneira velha de viver a fé com Deus? É aquela que todos nós estamos acostumados. A fé sacerdotal, que teve o seu tempo, mas que precisa ser substituída por uma outra forma de viver essa fé. Nós não podemos depender dos homens. Os irmãos concordam? Por que nós não podemos depender dos homens para ter viva a nossa fé? Porque os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores. É o que está escrito na Escritura. Entre nós não há santo no sentido que se dá normalmente a essa palavra, de alguém que é puro. Só o Senhor, dizem as Escrituras, não cometeu pecado. Nós todos somos homens pecadores. Não podemos depender de um outro pecador que nos conduza ao Senhor. Mas Jesus nos trouxe esse novo cântico e nos deu o Espírito Santo, para que por meio do Espírito Santo nós pudéssemos falar diretamente com o nosso Pai. E este Espírito, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas se não há o Espírito do Senhor, há escravidão. Somos dependentes dessa igreja, daquele pastor, daquela seita, dessa doutrina. Nós queremos ser guiados por alguma doutrina, se nós temos a doutrina das Sagradas Escrituras. E quem é que pode nos ensinar? Houve tempo que bebíamos leite e precisávamos que alguém nos ensinasse. Assim como a criança, tem tempo que ela bebe leite, come papinha, nós precisamos pagiar a criança até que ela atinja a sua maturidade. Houve um tempo que nós precisávamos, sim, dos padres, dos sacerdotes, dos gurus, para nos guiar, mas agora não, irmãos. Nós podemos, na nossa condição de adultos diante de Deus, nos conduzir pelas nossas próprias pernas e por aquilo que o nosso Deus diz para nós. Esse é o cântico novo que o Senhor revela para nós. O que mais o Senhor nos revela? Que nós somos imortais. O que quer dizer isso? Nós não morremos. A morte não tem poder sobre nós. Mas, irmão, por que a morte não tem poder sobre nós se todos nós vamos morrer? Você vai morrer, eu não vou morrer. Quem vai morrer é meu corpo. Eu sou separado do meu corpo, eu não preciso dele para viver. Porque eu sou imortal. Eu sou filho do Deus Altíssimo. As Escrituras disseram, vós sois deuses, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Na nossa infância espiritual, disseram que nós morríamos e que do outro lado havia um bicho-papão nos esperando, chamado diabo. Mas na nossa maturidade, nós não podemos continuar acreditando na morte. Quando perguntaram ao Senhor sobre os mortos, se eles continuavam casados do outro lado, ele disse, não, eles continuam como irmãos. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa, o nosso Deus não é um Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então quem é de Deus não fala em morte. É só o corpo que tomba e volta para o pó. E o espírito vai para a eternidade, irmãos. Nós sabemos, porque Deus nos revelou. Este é o cântico novo que nós precisamos entoar. Nós precisamos anunciar esse cântico a toda a terra. Nós aqui reunidos, os irmãos que recebem a palavra em outros lugares, anunciem essas boas novas, irmãos.
O que mais podemos dizer do Cântico Novo? O mundo não vai acabar. Aqueles que ensinam que o mundo vai acabar são espíritos mentirosos. São falsas doutrinas que sempre estiveram envolta dentro do povo de Deus. Falsos profetas ensinam essas coisas porque não estão guiados pelo Espírito de Deus. Se Jesus disse que nós vamos herdar a terra, como é que a terra vai acabar? Os mansos herdarão a terra. Que terra, se você vai acabar com o mundo? As crianças morrerão de 100 anos, disse o profeta Isaías. Como é que as crianças vão morrer de 100 anos se elas não estiverem vivendo na terra? As famílias não receberão mais filhos para aborrecimento. As crianças vão nascer maravilhosas, no mundo novo. Como é que vão nascer se não for aqui? Irmãos, a própria Escritura testifica que o mundo não vai acabar. Irmão José, então, o que é o fim do mundo? É o fim dessa sociedade velha, ultrapassada, carcomida pelo tempo, com seus conceitos falsos de liberdade. Que nós estamos vendo o que está acontecendo com essa sociedade, produto das falsas concepções a respeito da realidade. O que é isso? A realidade que cerca esse mundo. O mundo não sabe o que é a vida, o mundo não sabe o que é a morte, o mundo não sabe o que existia antes da vida. O mundo não tem noção de quem é Deus. O mundo fez para si mesmo uma igreja para representá-lo. Preste atenção na televisão, irmãos. As redes televisivas falam de qual igreja? Você já viu falar de alguma igreja evangélica, por acaso? Nos noticiários de televisão? Já viram falar? Não, o mundo tem a sua igreja. O seu Deus. Essas concepções sobre Deus estão ultrapassadas e não conseguem mais sustentar a saúde das nações. O mundo está morrendo por falta de amor. O mundo está morrendo por falta de seriedade. O mundo está morrendo porque os pastores, os padres, os pregadores não falam a verdade para o povo que está mergulhado no pecado. As pessoas estão se prostituindo. As pessoas estão se dando umas às outras como em Sodoma e Gomorra, irmãos. Aliás, está muito pior que Sodoma e Gomorra. Porque a corrupção do ser humano, a prostituição, chegou a um requinte, ao requinte do luxo. Nós assistimos isso nas nossas casas através da televisão, que as pessoas acham que é arte, denominam isso de arte. O mundo está acabando, esse mundo vai morrer. Mas não o planeta não vai acabar. Evidentemente, serão apartados os bodes das ovelhas. Evidentemente, se separará joio do trigo. Evidentemente, o Senhor mandará recolher o que é bom e queimará aquilo que não serve. É o Senhor que vai fazer isso. Estas coisas não sou eu que estou falando. Essas coisas estão fartamente escritas, argumentadas, tanto do Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que padre algum, pastor algum gosta de falar. Por quê? Porque querem fazer de conta que o mundo está tudo bem. É Deus no céu e a gente resolve os problemas aqui na terra. Não gostam de falar. Até que a tempestade chegue. Continuam casando, continuam se dando em casamento, continuam bebendo, continuam cuidando dos seus negócios, continuam planejando o futuro. Deus não está no plano do futuro. Ninguém fala em Deus. Aliás, quando fala em Deus, nas redes televisivas, é para fazer pouco caso de Deus. É para distorcer a imagem de Deus. É para distorcer a imagem da religião. É para falar que o pastor é corrupto, que o padre é pedófilo. É para emporcalhar o nome de Deus. É para dizer que os religiosos são como eles, que vivem no pecado. É para isso que eles falam da religião, irmãos. Eles não tratam com seriedade as coisas de Deus. Esse mundo vai acabar, mas o planeta não. E aqueles que se converterem ao Senhor e aos fundamentos das Sagradas Escrituras, aqueles homens que quiserem viver num mundo
aonde não vai ter mais as mentiras que estão aí fora. Eles permanecerão vivos. Não vai haver destruição que vai cair sobre a vida deles e nem das suas famílias. Por isso nós precisamos cantar esse cântico novo. E enaltecer o nosso Deus e dizer que Ele é maravilhoso. E dizer que Ele governa o mundo, apesar da anarquia que está em todo lugar. E que a desordem é controlada. Não pensa você que vai acabar, não. Jesus disse, se eu não interceder, não sobra nada. Os homens estão tão loucos que se o alto não interceder, não sobra nem uma carne viva, disse o Senhor, o Filho de Deus. É grave o que está se armando no mundo hoje, irmãos. Cantai, pois, a este Senhor um cântico novo. Esse é meu cântico, são as coisas novas que eu recebi de Deus e que me dão sentido à minha vida, que fazem pulsar o meu coração. Senhor, até ontem eu não te conhecia, hoje, Senhor, eu te conheço, Senhor. E quero viver para ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor só quer o meu bem. Amém. O Senhor quer que você viva em paz. O Senhor vai tirar a bandidagem do planeta. Pode deixar, irmãos. O Senhor vai tirar os corruptos do planeta. Sabe esses ladrões corruptos? Vão tudo para o inferno. A igreja não ensina que tem inferno, sabe? É que só conta para os meninos no catecismo. Né? Os pastores não gostam de falar no inferno. Se você soubesse o que é o inferno, muita gente vai parar lá dentro. Esses ladrões corruptos, os que se prostituem vão parar dentro do inferno, os que roubam, os que mentem, os que matam, os que cometem assassínio, os que promovem terrorismo no mundo, todos eles vão para o inferno. Lá haverá choro e ranger de dentes. Não ficará um desses no mundo, irmãos, porque o juízo de Deus é perfeito. O juízo de Deus vem de dentro para fora. Eles não vão suportar quando aquele que alimenta as suas maldades entrar dentro deles. Eles não vão suportar a vida mais. Vão se desesperar. Porque o juízo vem dentro deles, não é de fora, não. Ninguém vai julgá-los. Eles mesmos vão julgar as maldades que eles fazem e se condenarem. O Senhor limpará esse mundo de toda a praga, de todo o mal, para que a terra seja transformada numa humanidade civilizada de verdade. Amém? O mundo vai atingir um estado de desenvolvimento que você não pode nem imaginar. A ciência vai se multiplicar. Não vai ter essa miséria, pessoas passando fome, não tem onde morar, pessoas morrendo de câncer. Essas coisas todas vão ser tiradas da terra. Tudo isso é produto do pecado, do atraso das almas. Nós temos que lutar por um mundo esclarecido, irmãos. Um mundo onde existe um entendimento das pessoas acerca de tudo aquilo que está à volta. As pessoas precisam saber da verdade e deixar de dar ouvido ao mentiroso. Anunciai a salvação do Senhor, finalzinho do versículo 2. Salvação, quem não tem o Senhor já está lá dentro do redemoinho, está puxando você lá para baixo. Quem não conhece o Senhor, quem não se agarrar nele firmemente, será tragado. Tragado. É salvação mesmo. Não tem essa história de que é esclarecimento, não. Todo mundo sabe, ninguém faz. Porque estamos perdidos. Não é verdade? Não adultere, nós adulteramos. Por quê? Porque estamos perdidos. Não minta, nós mentimos. Não desonre seu pai, nós desonramos. Não roube, vivemos desonestamente. Estamos sendo tragados. Nós precisamos de salvação. Não é esclarecimento, não. É claro que o saber, o estudo, todas essas coisas têm a sua importância dentro da casa do Senhor e estão à disposição dos irmãos. Mas se nós não formos salvos, com sabedoria e tudo, irmãos, vamos parar lá embaixo. Aonde há choro, ranger de dentes. Ali você chama para a mamãe e a mamãe não te escuta. Lembra do rico que foi parar lá no inferno? Eu tinha um sujeito lá, cheio de ferida na porta da casa dele, ele passava e não olhava para ele. Vivia nababescamente, morreu. Foi parar no inferno, ficou lá
pedindo para Abraão, pai Abraão, me tira daqui, estou com sede. Pede para alguém molhar o dedo na água, vir gotejar na minha boca, eu estou desesperado. Isso é realidade. É realidade. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Amém? Estamos falando, você sabe de quem, né? Do Altíssimo. Diz que os judeus não falam nem o nome dele, né? Os judeus não gostam nem de falar o nome de Deus, porque é tão maravilhoso, é tão santo, é tão puro, é tão poderoso, que não dá nem para a gente falar o nome dele. Os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios, entre os descrentes, que o Senhor reina. O mundo também se firmará. A terra está agonizando, o planeta, irmãos. As tempestades estão descontroladas. As áreas de secas se ampliaram demais, estão destruindo vidas em muitos lugares do planeta, terremotos por toda parte. O homem acha que isso está acontecendo porque ele contaminou aí a atmosfera com isso, com aquilo. Não é por causa disso não, irmãos. A maldade do homem é que está levando o planeta à agonia. A maldade do homem é a sua indiferença perante Deus. O Deus que dá respiração a essas pessoas, o Deus que dá vida a essas pessoas, o Deus que faz elas levantar todo dia de manhã, porque elas dormem e não têm poder sobre o seu sono, podem nunca mais acordar. Ele dá vida todos os dias para esse homem, o homem não reconhece o Senhor. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo se firmará. Essas perturbações climáticas, tudo o que está acontecendo no mundo cessará quando chegar o mundo novo, a nova humanidade. O Senhor julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque o Senhor vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Eu vou me esconder aqui, gente. Palavra dessa dá para a gente esconder, né? Vamos nos preparar para enfrentar os desafios que temos nos próximos anos. O Senhor espera que homens e mulheres estejam envoltos num espírito desse novo cântico. Com coragem. O mundo vai se tornar uma anarquia. A cada dia mais a situação piora, vai piorar. Os homens vão se afastar de Deus. E nós ficaremos cada dia mais estranhos no meio deles. Mas é isso mesmo. Vamos, com coragem, esperar o que Deus tem para nós. Ainda falando do nosso estudo hoje, quando falávamos de Abraão, ele era um homem que tinha muitos bens, muitos bois, né? Uma criação de gado. Tinha muitas tendas, pregados, tudo mais. A primeira vez que Deus falou com ele, ele disse: olha, você levanta as suas tendas, pega o seu povo, os seus animais, eu vou dizer para você ir para um lugar, e eu vou te mostrar onde é, e você vai.
E Abraão creu no Senhor e foi. Ele não questionou, não disse, olha, eu tenho uma vida aqui. Sabe, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho um sonho. Ele não perguntou sobre o sonho dele, ele foi, porque creu no Senhor. E o que o Senhor nos pede é que a gente creia na promessa, independente dos nossos sonhos. Deixe Deus governar a tua vida, Ele quer seu bem. Por causa dessa confiança, Abraão foi chamado amigo de Deus. Foi o único que foi chamado amigo de Deus em toda essa história, irmãos. Quem sabe a gente possa também confiar no Senhor e ser chamados amigos de Deus. Olha, é bom ser amigo de Deus? É bom demais, hein? Amém. Tenhamos coragem, todos nós. Deixemos Deus operar e dar a nós o norte, o rumo que nós precisamos seguir. Vamos seguir confiantes, a vitória é certa, porque o nosso Deus é um Deus de poder. Amém? Que a igreja seja abençoada, os irmãos das outras cidades também possam estar envoltos nesse mesmo amor.